Estamos ao vivo então agora. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho, né? Se começar a aparecer o pessoal, que ainda estamos só nós duas ao vivo, né? Cabelo molhado. Mas tá. Então já temos o pessoal aparecendo aí. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live de hoje, uma live especial, né? Com a querida a Ticiane Luizelli Costa, né? Então hoje a gente vai falar sobre idoso. Vamos tentar fazer ficar leve, né, Tice? Uma coisa Sim. bem. Tranquila. Boa noite a todos. Um A prazer estar Romy tá dando boa noite. contigo. Aninha, um pouquinho nervosa, mas vamos lá. A Verinha tá no A ar aí, velhinha. dando um oi, ó. Eu tenho que pedir pro pessoal, se alguém estiver, de repente, até o residencial ali tá compartilhando vídeo, ou de repente fazendo alguma sala de vídeo. Então, se alguém estiver assistindo e que queira comentar neste vídeo, lembra que se a pessoa está numa sala de vídeo e comenta dentro da sala, não aparecem os comentários para gente. Então, tem que dar uma olhadinha quando vocês estão assistindo, se estão dentro da sala de vídeo, para fazer o comentário no vídeo ao vivo. Ali na própria sala de vídeo aparece essa opção. Só tô dando esse toque aí, porque às vezes não aparece aqui para nós, né? Sim. Então, gente, a Tice está, né, atualmente uma das proprietárias ali do Residencial Alto dos Plátanos, junto Isso. com a Mel e com a Joana, né? As três fazem um trabalho muito lindo ali na área geriátrica. Tice também já tem Obrigada. alguma, alguma experiência aí na área do idoso, né? Já trabalhou na prefeitura junto com a saúde do idoso. E, bastante experiência já dentro da área da geriatria, né, Ti? Vou deixar tu dar um oizinho aí pro pessoal e vamos lá, vamos conversar. Hoje o bate-papo é informal, como sempre, né? Vamos lá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ticiane. Sou uma das proprietárias do residencial, junto com a Melina e com a Joana. Há 2 anos que a gente está na frente trabalhando com idosos. Eu tive experiência na saúde do idoso do município, junto com a Elaine, e também fiz alguns cursos com o conselho, que eu sou farmacêutica, no conselho de farmácia sobre a saúde do idoso também na parte de farmacologia e também na parte sensorial, assim, eles têm tem núcleos, né, dentro do conselho, que específico para cada área. E tem uma farmacêutica que ela trabalha numa geriatria também, e ela desenvolve um trabalho bem legal. E até hoje eu estava tomando banho agora e me lembrando da técnica que ela utilizou quando a gente fez o curso, de a gente andar com luva, porque eles vão perdendo um pouquinho o tato, da gente andar com uma venda, que a gente vai perdendo a nossa visão. E foram técnicas assim para a gente se colocar no lugar do idoso. Assim, né, gente? Envelhecer, de certa forma, é administrar perdas, né? Tice, isso tu falou foi bem, bem legal, porque a gente percebe. Nós estamos num processo de envelhecimento, né? E a gente não se dá conta disso. A gente olha o idoso como se fosse algo assim distante de nós e ao mesmo tempo a gente quer cuidar deles como se eles fossem crianças, né? E também são coisas diferentes. O idoso é o idoso e a criança é a criança. E também a gente às vezes usa muito a expressão de que agora nós somos os pais deles, né? Que também a Tice já tem alguma noção dos conhecimentos sistêmicos, e a gente sabe que nós não somos os pais, né? A gente precisa também estar dentro do nosso lugar ao cuidar deles, que também é um desafio, né?
Então, como eu disse, tem muita experiência prática, hoje a minha ideia é perguntar bastante coisa para ela e queria assim que o pessoal que está chegando aí, Marcinha, Pati, Mônica, Ivan, Solange, Rome, Verinha, enfim, todo o pessoal que chegar, também deixe suas perguntas, né, para a gente fazer uma coisa mais interessante ou voltada para os interesses mesmo, né? E a ideia é a gente ver como que a gente pode se relacionar com o idoso. E nem todo idoso é igual, né? Isso a gente precisa ter claro, porque nós somos diferentes. Então a gente tem três, vamos dizer assim, a gente tinha combinado, né, Tice, que são três basicamente tipos de idosos, né? O idoso que está funcional, que se vira, né? O idoso que começa a perder a sua funcionalidade e o idoso que já está numa situação de disfuncionalidade, que ele não consegue mais dar conta das suas coisas sozinho de forma nenhuma. Então, deixar a bolinha aí para Tice, né? Como é que a gente se relaciona nessas três situações, né? Esse idoso funcional, o que perde, está no processo de perda, e o que já perdeu função, né? E aí, Tice? Hoje, com o residencial, a gente consegue ver, a gente tem vários pacientes em vários graus, né, de dependência. Mas a gente pode começar com o idoso em casa, aquele que sai, que vai no supermercado, que vai na farmácia. Eu comecei a estudar bastante a parte de idoso também, porque na farmácia é um público bem ativo, né? Que eles adoram se automedicar. E a gente tem que ter um cuidado, né, com essa questão de automedicação, porque aquela coisa, eu conversei com a vizinha, conversei com a amiga, para ela foi super bom a medicação, e aí ela quer comprar também. E a gente tem que ter cuidado, né, porque a gente não sabe quais são as medicações que ele administra em casa, e cuidando também na questão das interações, de ter alguma coisa, e esse idoso vir até a ter uma queda dentro de casa, e alguns moram sozinhos, né, e já se torna mais perigoso. Depois a gente tem aquele idoso que está na nossa casa, e a gente tem todas as nossas atividades, né, de trabalho, pode ser um pai ou uma mãe, e a gente tem os cuidadores, né, que nos auxiliam. E tem momentos que às vezes a gente não consegue conduzir tudo isso, né? Administrar, e a gente acaba optando pela instituição, que no caso seria uma instituição de longa permanência, e que a gente também tem que ter vários cuidados na instituição, porque a gente não pode fazer com que ele perca as suas funções, né? Tem que auxiliar eles, mas não, como a Aninha falou, ser o pai, ser a mãe desse idoso, ou ter aquele cuidados extremos, porque a gente tem medo que caia, né? Ou porque uma das maiores coisas que tem no idoso é a queda, né? Que até a Joana entrou agora, que ela nos dá esse suporte no residencial com a fisioterapia e o cuidado, né, das questões da locomoção. E aquele cuidado porque o idoso, a gente não colocar ele como criança, porque a gente sabe que é difícil a gente ir perdendo, né, o nosso controle, fica mais complicado. Às vezes eu não consegui ir no banheiro sozinho, não consegui me deitar, não consegui me alimentar. A gente tem que ter todo um cuidado para não deixar eles tristes, né? Porque é uma difícil aceitação que eu não posso mais fazer as coisas sozinho, né? Isso é importante, né, Tícia, a questão da aceitação e assim, ó, da saúde mental do idoso, né?
porque isso que a gente colocou aqui logo no começo, né, que acho que a Tice deu uma travada aí no link da Tice, mas vamos Sim, esperar ela voltar. Enquanto isso, a gente vai conversando. Não sei se foi só a Tice ou se fui eu também que caí. Aí o pessoal me dá um oi. Tice tá aí? tô. Bom, Eu tô te vamos escutando, mas dá conversando, né, gente? umas travadinhas. Ah, umas travadinhas. Essa coisa da gente tratar o idoso como se ele fosse incapaz mentalmente, né? Isso incomoda eles, né? De perceber enquanto eles estão ainda conscientes, porque às vezes a pessoa vai perdendo função mas ela mentalmente ela se dá conta que ela está sendo tratada como se ela não pudesse. E isso beira a um certo desrespeito da gente, né? Às vezes a gente até fala com uma vozinha mais, né, de criança, e alguns deles se incomodam com isso. E a gente precisa lembrar do ser humano que está atrás daquilo que a gente enxerga, né? Porque a gente vai vendo um corpo perdendo função, a gente não pode perder de vista que ali está um pai, uma mãe, o nosso pai, né? A nossa mãe, um tio, mesmo que não seja um familiar, mas é alguém que tem uma história de vida. Então, que já viveu, que tem suas ideias e que isso tudo precisa ser levado em conta. O corpo não pode mais, mas aquele ser, ele está ali com tudo que ele traz, né? Então, isso é uma coisa que a gente às vezes vai perdendo. E aí a gente vai, quando acontece a questão de demências, né, Tiz? Como é que trata? Quando eles começam a perder função cerebral, né? Que existem, a gente hoje em dia chama tudo de Alzheimer, né? E a gente sabe que não é É. tudo Alzheimer. Às vezes são outras demências que estão ali. Mas funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? As perdas cognitivas, né? E aí, como é que faz para lidar? Porque a família às vezes olha e ela não quer aquilo, né? Tu não queria que aquilo tivesse acontecendo e aí tu vai tratando como se não está acontecendo e vai exigindo do idoso um comportamento que é angustiante para ele, né? O perceber os erros, perceber as falhas, perceber as suas limitações, né? Como é que faz isso, Tice, na prática? A gente tem uns quantos pacientes com demência, né, no residencial, outros com Alzheimer, e a gente nota que é difícil, né? A gente faz um acompanhamento, as técnicos e cuidadores, acompanhamento no banho, um acompanhamento ao banheiro, né? Mas auxiliando e não constrangendo eles. No início é difícil a aceitação de eu não. Ai, mas para que estar no banheiro comigo? Aí eu disse: não, a gente está aqui para lhe auxiliar, o que a senhora precisar, o que o senhor precisar, a gente está aqui para prevenir que o senhor possa ficar tonto e venha cair. Tem que ter um cuidado, uma história para não dizer assim, ah, não, eu vim para cá porque o senhor não pode tomar banho sozinho, o senhor não pode ir no banheiro sozinho, porque o senhor, imagina se o senhor cai, se acontece, como é que vai acontecer? O seu filho, a sua filha vai ficar preocupado. Tem que ter um cuidado na hora de falar, até na hora de levantar eles, né? A gente tem a nossa rotina inicia cedo, a gente tem 13 pacientes e iniciam alguns pacientes às 7 da manhã, já rotina de banho, se organização para o café da manhã, que a gente faz com que eles tomem o café, façam as refeições juntos, bem aquela parte família, sabe? Tem o auxílio do técnico, do cuidador, o auxílio do pessoal da cozinha. A gente levanta aquele cuidado, bom dia, vamos levantar, tá na hora, agora no inverno já é mais difícil, né, quererem levantar. A gente vê que os pacientes acamados nossos é mais fácil,
A gente levanta eles, leva no banho, eles já estão acostumados com a aceitação de um acompanhamento maior, mas aquele paciente que está iniciando a demência, a gente tem que fazer toda uma história, uma conversa, e aos pouquinhos, e eles aos poucos eles vão aceitando aquela companhia no horário do banho para auxiliar, no horário de ir ao banheiro, né? Fazer suas necessidades, eles também já têm uma maior aceitação, mas é tudo em forma de conversa, né? Não nada Essa é a impondo. realidade em Tice. Tá meio caindo aí, né? Deu Mas uma a travadinha. Tice tem colocado bem legal a questão da gente conversar, de fazer as histórias. Isso é para quem tem o idoso em casa, gente, né? Para quem está com o idoso em casa, já nessa situação de necessitar de cuidado maior, e como é que conselho tu dá, Tice, para a pessoa assim, ó, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho um tio, e ele tá ali, precisa, e a gente sabe que a gente tem os nossos compromissos, as nossas coisas, às vezes a pessoa com todo o amor ela acaba, às vezes, se atrapalhando na hora do cuidado, né? Porque tu joga as tuas expectativas, daqui a pouco, assim, ele não tá fazendo e a gente se irrita, né? Sim. Ele não quer entender, ele precisa, né? O que tu diz, assim, como levar essa situação para essa pessoa? Como eu falei agora, eu acho que o que é importante é tudo é a conversa. Eu tenho meu avô também, e ele, às vezes, ele vai para a campanha com o meu pai e com a minha mãe, em que o meu irmão, que estão em campanha, e ele mora aqui na cidade com a esposa dele, mas ele tem as cuidadoras dele. Ele era uma pessoa, assim, morava no campo e super independente, era tudo ele. E a gente achou que o vô não vai aceitar as cuidadoras, sabe? Ele não vai aceitar que alguém esteja ali com ele. Aí a gente viu que tava toda a família tensa, né, com essa questão. E aí ele foram as gurias foram chegando, foram conversando, e ele foi aceitando. Hoje ele utiliza a fralda também, mas a gente não diz que é a fralda, que é aquela tipo cueca, sabe? Para deixar, porque deixar ele ir no banheiro, não ficar só na dependência da fralda, mas para às vezes acontece que nem criança, né? Algum escape para não se sujar e não ter mais, não vazar um xixi ou as fezes. E aí é tudo na base da conversa. Aí nós levamos um dia ele para a campanha, e aí ele está num processo de demência, sim, mas ele, em alguns momentos e outros, ele está super lúcido. E aí tudo é na conversa. Vamos almoçar? Não, mas eu não quero almoçar, eu não tô com fome agora. Não, mas já tá na hora, vamos sentar na mesa. Aí senta na mesa, aí conversa, aí serve a refeição. Aí aquele cuidado, aquele carinho, não chegar de assim, tu não quer comer, mas tu tem que comer. Não, olha só como tá, a comida tá bem gostosa, olha, foi a mãe que fez. Aí o meu pai diz, foi a Ana que fez, tá aqui a comida. Aí ele vai aceitando, vai fazendo as refeições, mas também tem aqueles momentos que eu não quero, eu não quero, eu não quero. E às vezes tu fica, a gente tá aqui, tá dando todo amor e carinho, e parece que tá birrento, mas não é birrento, tudo faz parte do processo da doença, né? Mas eu acho que essencial é a conversa, é o diálogo, e não a imposição, não impor as coisas. É ter um respeito, porque tem toda uma história de vida antes, né? É difícil, às vezes, a gente aceitar
que a gente não pode fazer as coisas. Nós, Ó, a Patrícia colocou uma coisa bem importante nesse sentido do que tu tá falando aí, Tícia. desde agora, temos que trabalhar nossa aceitação no momento que precisamos de ajuda. E só que às vezes a gente não aceita o não fazer, né? Não aceita, eu não posso mais. É difícil. Ó, Joana, ó, a rotina ajuda e muito. Eles saberem, né? Agora tem um horário para tudo, mas às vezes eles se perdem no horário, principalmente quando Sim. estão na função da demência, né? E aí, isso que tu falaste, né? Do respeito ao falar, né? Às vezes é difícil porque o parente que está com o idoso em casa, ele quer muito que o outro fique bom, né? Parece que tu tá sempre querendo reaver função e entender que isso é um processo natural da vida, né? É doído para nós. E para É, todos nós, a gente vai enfrentar isso. E de repente a gente ir se preparando para isso também faz parte, né? A Marcinha deixou um elogio para vocês, ó, tão linda essa atenção e cuidado com nossos idosos. Eles merecem e têm muita sorte em ter vocês. obrigada, Na, Marcinha. na verdade, a gente precisa ter essa dimensão do respeito e também, às vezes, que há limites, né? Porque, às vezes, eu vejo muita gente com essa dificuldade do olhar para as geriatrias, né? Com, com um olhar de preconceito muito grande, porque estamos abandonando, e às vezes até na decisão de levar, né? É uma decisão difícil. Algumas pessoas efetivamente estão no processo de abandono, sim, né? Que a gente não pode romantizar isso, né? Algumas pessoas não querem cuidado nem envolvimento e também não nos cabe julgar isso aí. É porque a gente também esquece que há uma história por trás, né? Quando a gente olha para um idoso, a gente vê aquela pessoa fragilizada, né? E aí a gente se enche de pena, às vezes. E a pena, como a gente já tem dito várias vezes em outras lives, né? A pena não ajuda, a pena tira a dignidade do ser humano, né? É questão do tu olhar para ele na sua integralidade. É um ser humano com uma história. Se os vínculos estão frágeis com o ambiente familiar, por alguma razão né? Então é difícil isso. A gente entende que há situações de abandono, sim, mas há muitas situações de gente em geriatria que não está abandonada. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso. Tem um elogio aqui para ti, ó, Fabiane Momanda. Ah, e a Fabiana é a nossa parceira da Feira Central, que nos auxilia muito. Toda segunda-feira a gente tem o pedido das frutas e verduras, tudo novinho, com cuidado para os nossos idosos. Sim, tem um preconceito, a gente sofreu, assim, não sofreu, mas a gente vê que as pessoas ainda têm um preconceito das geriatrias, né? Hoje a gente tem 13 residentes, só que a gente tem 13 residentes e acho que a Aninha caiu.
Opa, voltamos. Acho que tivemos um problema aqui de conexão. Tivemos Uhum. um problema aqui de conexão, não sei o que que aconteceu, se tu continuou falando ou não, mas Eu acho que continuei, mas deu uma pausa. estamos de volta ao ar. Então, gente, tu estava A gente- falando do preconceito, né, Tícia? Não sei se conseguiu Isso. concluir a questão do preconceito com as Não, geriatrias, né? a gente não sofreu, assim, o preconceito, mas a gente vê ainda que tem muitas pessoas que têm o preconceito da geriatria. Hoje a gente tem 13 residentes com 13 famílias superativas, participativas, e agora nesse momento do Covid foi para nós difícil e para as famílias também, porque a gente é um residencial que a gente não tem horários de visitas, né? E aí a gente sempre teve a presença de todos os familiares em todo o cuidado, né? Pode ir no horário do café da manhã, do almoço, na janta, aquele tempinho que o familiar tem, ele vai lá e dá uma conversada, transmite aquele carinho. E para nós, agora no momento do Covid, a gente foi bem difícil para nós, para os familiares e para os residentes também. A gente tentou amenizar um pouquinho as videochamadas, mas aquele paciente com demência não entende muito, né? E até outro dia a gente estava conversando, eu e a Aninha, da questão que eles, é uma gripe, mas muitos já vivenciaram a gripe espanhola também, né? Então eles dizem, que bobagem isso, uma gripezinha, estão fazendo tudo isso. Mas a gente veio, nós três, com o propósito de ser uma casa de acolhimento para o idoso, auxiliar as famílias que em certo momento não tiveram como mantê-los em casa, mas não por não querer cuidar, e sim em algum momento que não deu mais. A gente sabe que hoje em dia todo mundo trabalha, né? Os idosos estão vivendo muito mais e os filhos têm uma vida ativa, né? Tem a sua família também, e às vezes é melhor ter o idoso na instituição, que tu pode ir lá e dar o teu amor e carinho, do que ele deixá-lo em casa com os cuidadores, que aí tu tem que administrar duas casas, né? Tu tem que administrar a tua casa, a tua família, e tu tem que administrar também depois a casa do teu pai ou da tua mãe com os cuidadores. E E às às vezes, vezes tem pessoas que optam por levar o idoso para suas próprias casas, né? É interessante a gente falar assim das dificuldades que essas pessoas enfrentam. Claro que o cuidado, o carinho e a atenção de um familiar não tem o que vá substituir isso, mas a gente às vezes não está preparado nem porque a gente não conhece como levar adiante uma doença. Em algumas situações, né, gente? Não estou dizendo que isso vai ser regra, mas às vezes o que demanda e o desgaste emocional e às vezes a desestrutura faz mais mal para o idoso manter ali, porque acontecem os estresses, o idoso às vezes não dorme a noite toda, né? E a pessoa tá ali, ela depois tem que trabalhar no outro dia. A gente sabe o que acontece com a estafa, né? No físico da pessoa, sem falar do desgaste emocional que é tu ver uma pessoa que tu ama perdendo funcionalidade. Tudo isso tem peso. Então, a gente precisa se fortalecer. Quem quer e precisa fazer esse cuidado, precisa também aprender a se fortalecer para poder dar esse cuidado de um jeito que seja mais saudável para todos, né, Tício? Porque é possível tu cuidar em casa, sim, e é possível quem tem condições, é possível tu ter cuidadores, mas aí também é outro detalhe que a gente precisa lembrar,
que tu precisa ter cuidadores que saibam o que estão fazendo, porque às vezes a gente pega uma pessoa que não está preparada para o cuidado e às vezes causa mais estresse, né, para o próprio idoso. Ele está na casa dele, sim, mas ele não está bem na casa dele. E às vezes é melhor ele estar numa geriatria, dependendo das condições da geriatria, né? Porque isso também é importante observar quais são as condições em que a família permaneça junto. Porque é diferente, eu posso estar com o idoso em casa e não estar de fato com o idoso. Eu posso estar com o idoso numa geriatria e estar com o idoso. Ou eu posso abandoná-lo em qualquer lugar, até dentro da minha própria casa, às vezes eu abandono, né? A Inácia colocou aqui uma coisa legal, que ela cuidou do pai, da mãe, da avó, e ela se sentiu acariciada por eles nesse momento, né? Isso foi tudo muito rápido e intenso. É possível cuidar do idoso em casa, né? E é importante a gente... A Solange colocou aqui, ó, respeitar as pessoas idosas é cuidar do nosso próprio futuro com respeito. Aqui a Inácia também, ó, cuidadoras têm que ser pessoas capacitadas. Então, às vezes a gente acha que está levando bem, ou às vezes até, eu não vou colocar num lugar porque eu estou abandonando, e na verdade eu já abandonei dentro de casa, né? São coisas importantes de colocar, e também como é que lida com isso, né? Não seria seria a qualidade, não, e não a quantidade do tempo que a gente fica, né, com o nosso familiar. Porque às vezes a gente tem aquela rotina de trabalho, manhã e tarde, e vem um tempinho em casa, almoça, e aí dá uma conversadinha rápida, já sai de novo, e aí de noite já chega, é rotina de filho, é a nossa rotina às vezes a gente leva trabalho para casa, né? Outros não. E às vezes a gente tem que ter o cuidado para não deixar esse idoso se sentindo como um fardo para a família, né? Que às vezes alguns têm, mas eu acredito que o cuidado com o amor que a gente passa lá no residencial, o cuidado em casa que o familiar tem, às vezes precisa de ajuda de um psicólogo, precisa de ajuda do cuidador. E hoje a gente tem bastante cursos, né, de cuidadores de idosos, mas às vezes o curso não diz tudo, né, mas o perfil da pessoa que está na sua casa para cuidar, né. Às vezes a pessoa, como aquele perfil de cada um tem o seu perfil, né? Eu gosto de trabalhar com idosos, eu gosto de trabalhar com crianças, e só que o idoso, às vezes, ele se torna criança, mas a gente não pode tratá-lo como criança, né? Até a Sim. gente tenta, nas nossas atividades no residencial, buscar coisas que eles relembram, né? Do que já fizeram, mas não tratar como um teminha, que nem criança vai ali e pinta, mas sim um momento de um artesanato, a gente está trabalhando a parte da mobilidade das mãos e não torná-lo criança ali naquele momento, né? Porque a gente E tem, às vezes a gente tenta, a essas gente atividades, coloca, né? elas são importantes para eles, né? Porque eles se sentem fazendo algo. E isso, às vezes, em casa a gente não tem. A gente deixa o idoso sentado num canto e ele fica sentado num canto o dia todo, né, gente? E a gente percebe isso. E eu, por exemplo, como tenho a minha tia no residencial com vocês, né? Esses tempos eu até disse, acho que foi para ti, né? Que fazia muito tempo que eu não via ela sorrir, né? Depois que ela foi para lá, ela sorri com muito mais facilidade, porque é um peso, né? A gente não consegue atender e a gente se sente culpado, consegue atender, e a gente não percebe que a gente precisa de ajuda. O profissional não, a pessoa que está cuidando de um idoso em casa, ela precisa também se dar
o tempo, se ela não tem opção, né? Ela precisa cuidar em casa, de se cuidar, né? Ela precisa arrumar uma rede de apoio, e isso é uma coisa que a gente tinha conversado, né, Tice? Antigamente se tinha mais rede de apoio, né? As famílias, porque hoje as nossas famílias estão estruturadas de uma forma muito isolada, né? Eu vivo na minha casa, eu saio para trabalhar, mulher, marido, né? Se tem, saem os dois para trabalhar. Antigamente, ou a mulher não saía, ou tinham outras pessoas dentro de casa, né? A gente vivia quase como numa comunidade. Ficava um pouco mais fácil esse cuidado. Deixa eu ver, a Priscila fez um comentário aqui, ó. A Priscila tem uma pessoa, avó, numa clínica, ó. Lá no residencial. Ah, então eu a conheço. Só para quem vive ou viveu a realidade sabe o quanto é difícil cuidar de uma pessoa doente e idosa. Tenho certeza que minha avó está muito melhor na clínica do que em casa. É que é diferente a gente cuidar de um idoso que tem, como posso dizer, não tem nenhuma demência, não tem nenhuma patologia que impeça algumas funções dele. A gente tem, eu vivencio, morava na frente da casa da minha avó, e a minha avó faleceu, ela tinha 76 anos, mas era a avó que cozinhava, a avó que estava ali junto com a gente, porque a mãe saía para trabalhar e ia todos os netos para casa da avó, e a avó sempre bem, mas ela se tinha as condições físicas, né? E conseguia se manter, conseguia fazer todas as suas funções. Mas depois, quando a gente tem um idoso, que às vezes ele tá bem, mas tem uma queda dentro de casa, né? A gente já precisa de um auxílio. Não podemos mais deixar esse idoso sozinho em casa. Porque, ou às vezes é o esquecimento de uma chaleira no fogão, da comida. Às vezes eles perdem a noção do tempo por estarem sozinhos e não conseguem, não se dão conta quais são os horários das suas medicações, os horários dos seus alimentos. E é esse idoso que a gente vai cuidando para ver se vai tendo alguma demência ou não. E aí as famílias precisam de ajuda, né? E como tu disseste antes, sempre tinha uma tia, uma pessoa próxima que auxiliava, né? Hoje em dia as famílias estão menores, a gente está com a vida ativa e precisa da ajuda de uma terceira pessoa. E às vezes essas terceiras pessoas a gente não consegue, né? A Joana está colocando aqui, ó, existem muitos idosos abandonados na sua própria casa, cheio de cuidadores, né? E a Joana, por mais que tenha o residencial, de nós sermos nós três sócias lá, a Joana, ela trabalha como fisioterapeuta e eu acho que 90% dos pacientes da Joana são idosos, né? E a Joana, como eu posso dizer, ela chega chegando Eu e, já vi ela chegar né? chegando. E aí ela motiva todo mundo, e aí é todo mundo na fisioterapia, alguns mais preguiçosos, outros não. E ela consegue fazer com que aquele momento que às vezes estão com algumas dores ser um momento de esparecer, de... Agora me faltou a palavra, mas um momento de interação entre eles ali, a gente tem pacientes que uma se espelha na Joana. Quando a Joana não tá, ela tá jogando a bola, tá jogando balão. E ela, ai, tu viste como eu tô indo bem? A Joana me disse que todos estão melhores para se alimentar, para se levantar. E eu digo, vixe, tu é a nossa Físio 2. Eu vou E às resgatar vezes, aqui um comentário da Marcinha, que ela falou que existem idosos que precisam ir para uma casa geriátrica para terem acesso a esses cuidados especializados, né?
mas há pessoas que não podem, né? E também há casas geriátricas que não oferecem, né? Eu fiz muito trabalho voluntário há alguns anos atrás em casas geriátricas em vários lugares, né? E a gente percebe que há algumas que são praticamente depósitos de idosos, né? E, e que há muitos idosos há idosos que estão abandonados de fato e há idosos que se sentem abandonados mesmo não estando. E isso é uma coisa que é interessante da gente conversar também, né, Tice? Tem idosos que não estão abandonados, mas eles se sentem porque a gente esquece que existem carências em todos nós, né? E quanto mais a pessoa vai envelhecendo, ela vai se voltando para o mundo interno dela, né? Porque Vai se fechando. como é que chama? Os interesses externos vão diminuindo e a pessoa vai ficando com ela mesma. Então, aquelas coisas lá de trás que estavam enterradinhas, né, que a gente não olhava por várias coisas, elas voltam. Às vezes, essas questões que a gente fala toda hora, eu falo toda hora aí, né, de pai e mãe, isso vem tudo de novo, né? Essas dores da infância, as dores da adolescência, as dores do casamento mal resolvido, ou da ausência de relacionamentos, tudo isso começa a aparecer, o inconsciente começa a vir à tona, né? E às vezes, quando a gente tem eles em casa e começa a ver essas coisas, a pessoa se inquieta muito, porque a gente quer resolver para eles, salvar, né, o pai e a mãe, ou o tio, ou aquele idoso querido, e a gente esquece que eles têm a história deles, que isso é algo que, que a gente não tem a ver, né, de certa forma, porque fez parte da vida deles e é uma coisa que não foi resolvida por eles. E entregar, saber também a gente, né, entregar a dor deles para eles e ficar só com a nossa, né, também é um desafio, né? Isso dói muito no filho, olhar a dor emocional, física, né? As perdas dos queridos, né? Dói pra gente, mas é necessário essa compreensão do processo, né? A Marcinha falou o que eu tinha dito numa outra live, né? Se eles chegaram até aqui, souberam se cuidar. E a gente precisa respeitar e ouvir eles dentro do que é possível. E não impor as nossas opiniões, né? As nossas vontades. A Inácia volta na conversa de que tem casas que é depósito de idosos, realmente. Né? Disse É tem o como que falar. a gente teve uma participação com uma geriatria de Santa Maria e às vezes não tem todos os profissionais, né, capacitados para trabalhar, às vezes não tem a quantidade de funcionários suficientes, né, e às vezes esses pacientes acabam mesmo ficando isolados, quietinhos, e, e como tu diz, às vezes alguns abandonados, outros não, mas eles estão naquele local ali que não tem aquele carinho, aquela atenção. Mas, claro, a gente não pode julgar, né? Cada instituição sabe o que é melhor para si. A gente tenta manter no residencial, nós três, uma, manter a casa deles, que eles se sintam em casa, né? Alguns se dão contas, outros dizem, mas aqui já faz 6 anos que eu tô aqui, né? Sim, 6 anos. Aí perdem a noção do tempo, né? Mas para a gente é gratificante também, 6 anos que tá, pelo menos a pessoa tá se sentindo bem ali conosco, né? E a Isso que gente tu falou tenta, é legal do não contrariar, né? Então, se tu tem um idoso, né, e que a gente vê muito, ele tá nesse processo de demência. Aí ele tá em casa, por exemplo, né? E aí ele diz assim: "Ah, eu quero ir para minha casa", né? E normalmente o familiar pega e diz assim: "Mas tu está em casa, a gente está em casa", né? Então, o que que tu diria? Como é que ele tem que
falar com esse idoso que acha que está em outro lugar. Às vezes a gente passa com alguns pacientes lá. Bom, guri, agora já tá na hora de eu ir para minha casa. Aí até tu explicar. Não, mas o senhor tá aqui, é sua casa também. Às vezes ele não se dá por conta, né? Na instituição a gente consegue dizer, a fulana foi no supermercado, deu uma voltinha e ela já tá vindo. Se é o paciente com a demência, né? Mas em casa eu acho que tudo é uma conversa, pode mostrar, tu tá na tua casa, olha, começar a relembrar, né? Porque às vezes a gente muda até alguma decoração e eles não se dão conta, mas dá uma caminhada, dá uma conversada. Isso aqui é a sua casa, assim, ó, não, aqui é o seu quarto, mostrando algumas coisas que acolham que ele se sinta em casa e que comece a perceber que está na casa. Mas claro que tem momentos que eles não vão É, aceitar, né? e chegar esse momento, né? Tu pode dizer, vamos dar uma volta. Daqui a pouco a gente vai para casa, Isso né? é uma E aí conversa. mostra a casa de novo, como tu diz, né? Ou dá uma voltinha, se é possível, dá uma voltinha e entra de novo, né? São jeitinhos. São jeitinhos. Até num curso que eu participei ano passado na Sociedade Brasileira de Geriatria, teve um palestrante que ele tem uma clínica e ele tinha uma senhora que não dormia. Eu não tô na minha casa, eu não tô. E aí não adianta dizer a senhora tá na sua casa, porque às vezes o diálogo às vezes não funciona. E aí ele fez com que a funcionária pegasse um táxi, desse uma volta na quadra e chegamos na sua casa. Ah, sim, agora sim chegamos na minha casa. E ela retornou para a clínica, para a geriatria que morava, né? Então, são algumas coisinhas que a gente tem que ter paciência, muita paciência, tranquilidade, porque é que nem com o bebê, se tu tá ansiosa, se tu tá nervosa, tu vai transmitir, o idoso é a mesma coisa, então tu tem que paciência, tranquilidade, e se não tá tendo aceitação, dá uma volta de carro, volta, chegamos em casa, agora nós vamos descer, mas claro que alguns momentos da demência vai alterando, né? Que a gente, do Alzheimer mesmo, tem vários estágios, então a gente tem que ter vários cuidados, mas eu acredito que o primordial é não contrariar, é conversar. Essa coisa que eu percebo, né? É a não aceitação do familiar, né? Da condição do doente, né? De doente, ou até mesmo da condição de envelhecimento natural, porque às vezes não está doente, mas tem Sim, limitações físicas. E a gente meio que queria que aquilo não tivesse acontecendo, né? Isso é muito importante, a gente começar a olhar para o que é real, né? Parar de querer viver numa idealização, querer que as nossas vontades prevaleçam, porque nós somos sujeitos a forças maiores que regem a vida, né? E a essas forças todos nós estamos sujeitos. Então, quanto antes a gente olhar e enxergar, né, a concordância com o destino do outro e com o nosso próprio destino, né? Então, isso vai acontecer. O envelhecimento a partir de agora é assim, e é assim que eu preciso me adaptar, porque enquanto a gente está brigando com o que está acontecendo, a gente está dificultando o processo, né? Então, entender quais são as etapas, né? Tu disseste, o Alzheimer tem várias etapas, a própria demência tem várias etapas, o envelhecimento saudável também tem suas etapas, né? Saudável, que eu quero dizer, é livre de demências, né? Porque saúde é muito mais do que só um corpo sem doença, né? E isso também é algo importante, né? Tem uma.
tem dois filmes que são legais, né? Que quem quiser olhar aí, assistir, então vale a pena. Que é uma animação que tu conhece, né, Tício? O Vivo, a Vida é uma Festa. Que tem uma paciente ali com Alzheimer, né? A senhorinha, muito legal essa história. E tem um filme que é o Para Sempre Alice, eu não sei se tu assistiu. É um filme Esse não. antigo, de 2014. E a, a mulher, ela tem Alzheimer precoce e ela é uma linguista, né? Uma profissional então, e ela vai vendo a vida dela se modificando, né? E aí ela precisa encarar a doença. Então, são coisas que a gente precisa começar a também perceber e olhar as coisas, né? Tem um livro também sobre Alzheimer para para quem está interessado nisso, é O Alemão Veio Nos Visitar, Acolhendo o Visitante Indesejável. São umas dicas aí, quem quiser ler algo a respeito. Interessante, né? Compreensão do momento, adaptação da situação, né? E vocês já são preparadas, né, para isso. Mas quem está vivendo, e mesmo assim sendo preparada, né, Tícia, tu disse quando tu defronta com o teu avô, às vezes dá um impacto, né? E a emoção. A gente vê que as famílias, a gente não está preparado para ver ou aceitar que o outro está doente, né? Que o outro precisa de ajuda. E a gente precisa se colocar também no lugar deles, né? Porque para eles é difícil a aceitação de uma pessoa tá todo o tempo junto, que ele precisa do cuidado, que ele não pode mais dizer estou saindo, estou indo ao banco, estou indo ao supermercado. É difícil esse momento de eu não poder mais fazer as coisas que eu fazia. Eu digo nas questões de eu não conseguir mais arrumar uma cama, de eu não conseguir fazer uma refeição sozinha, de ter o outro sempre por perto, né? É difícil essa aceitação. E no momento da demência, às vezes eles agem sem consciência do que está acontecendo. E para a família é difícil. É A difícil ver demência é o mais seu difícil familiar. quando chega nesse ponto, é mais difícil para o familiar do que para eles, né? Quando eles É, perdem a consciência, para eles, bom, não tem mais a consciência. Mas para o familiar é mais difícil. Para eles, o processo de perda é mais sofrido, né? Mas o Regis pergunta aqui, ó, e a depressão no idoso? Ela pode ser confundida com a demência, não é? O carinho e o cuidado acaba sendo terapêutico. Depressão no idoso, Tícia. a gente vê hoje em dia que a maioria das prescrições sempre tem um antidepressivo, né? Junto. A Uhum. maioria das prescrições do médico, eles acabam utilizando um antidepressivo para ser aquele momento de amenizar a dor das angústias, de eu não conseguir mais fazer as coisas, a angústia de eu não ter mais as pessoas por perto. E, e essa angústia, às vezes, gera, né, a depressão. Claro que tudo tem que ter um olhar do médico, né, para fazer esse diagnóstico. E também o cuidado, como ele disse, o cuidado e o amor é a parte terapêutica fundamental. A Joana coloca aqui, né? Eles precisam de atenção, contato, olhar, toque, aconchego. Como todos nós precisamos, né? Na verdade, o idoso não é diferente de nós, né? E talvez isso seja mais para quem ainda não chegou num processo de envelhecimento, de estar perdendo função, né? Para quem ainda é jovem, para quem está na maturidade, para que a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos queridos, sejam eles idosos ou sejam eles mais jovens que nós, e por nós mesmos, é o nosso autocuidado, né? Porque a depressão no idoso normalmente é algo que a gente já tem, né?
ela aparece também muito a perda da. Para quem não tem questões mal resolvidas, né? Quem é que não tem questões mal resolvidas na vida, né, gente? E aí a gente enquanto está ativo, a gente está se distraindo com outras coisas e não está olhando para isso, não está se tratando. Né? E aí chega lá nessa hora que tu não tem mais o que fazer externamente, e aí começa a vir as coisas que a gente não tratou, as coisas que a gente não olhou, além das coisas que a gente não tratou e não olhou a perda das funções que a gente tinha, né? Da nossa capacidade de se virar sozinho. Então é importante que a gente faça também essa autorreflexão aí, né? Sobre a gente se tratar, né? A gente também perceber que independente de ter alguém ou não ter alguém, a gente tem que ser suficiente para nós mesmos. Né? A gente não pode despejar a nossa felicidade ou o nosso bem-estar no ter alguém por perto, né? A gente se tratar disso e perceber as nossas potencialidades, né? E quando a gente não puder mais fisicamente, também aprender a pedir ajuda dentro dos limites, né? Que são possíveis e saber receber ajuda, né? Porque às vezes tem idosos que não sabem receber. Fico pensando assim, como é que nós seríamos como idosos nessa posição, né? Vou deixar, Tícia, assim, as suas considerações finais aí, dar uma. Porque nós já estamos há quase uma hora conversando. Eu vejo que hoje em dia a gente tá mais ativo, né? E a gente está com uma consciência mais no envelhecimento, né? Se Deus quiser, todos nós chegaremos a ser idosos, né? E o que eu digo é que a gente tem que ter muito respeito pelo, pelo paciente idoso ou pelo familiar idoso, muito amor, muito cuidado, não aqueles cuidados extremos de eu não deixar ele mais fazer nada, né? Porque às vezes a gente acaba querendo fazer as coisas pelo outro, né? E às vezes a gente acaba atrapalhando. Mas eu acho que o respeito, o carinho só só vem acrescentar e, e às vezes a gente fica com receio, né, de ter um familiar longe numa geriatria, como do nosso caso, né, nós três, a gente, quando nós resolvemos abrir a geriatria, a gente teve também preconceitos dos nossos próprios pais, né, dizerem, ó, vocês vão abrir uma geriatria? E depois que eles veem o que é uma geriatria, eles já querem o lugar lá, né? Já até brigam pelo espaço. E a gente vê que o idoso precisa também, não só dos nossos cuidados técnicos, mas sempre ter a presença da família. Mas também não julgar os familiares que não conseguem dar uma atenção maior, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu, né, com esse idoso, com a sua família, então, às vezes a gente julga muito os outros, né, sem, sem ver o que tem por trás. E eu quero te agradecer pelo convite, agradecer as gurias por estar representando o residencial, estar representando elas, que assim como eu, a Melina e a Joana, a gente trabalha com muito amor e carinho com os nossos pacientes, e agradecer a todos os familiares também, né, que depositaram a confiança em nós, de deixar o seu ente querido conosco. E a gente tem um texto que até não me lembro direitinho, que a gente tem lá no residencial, é que a gente cuida do amor do outro, né? A gente olhar o outro é
É o pai, é a mãe, é o tio, é a tia, o avô. E respeito, carinho e amor, eu acho que são os pilares para a gente ter um cuidado com o paciente idoso. Obrigada, Letícia. Muito bom, assim, os esclarecimentos. O pessoal gostou, né? Fico muito agradecida, assim, por vocês, né? Por todo o trabalho que vocês têm feito e por essa oportunidade aí de a gente conversar um pouquinho mais sobre o idoso, né? As palavras, né, que ficaram aqui, né? Acho que de hoje, dessa nossa conversa, está muito relacionado com a gratidão. A gente esqueceu um pouquinho de falar também, né? De nós termos essa gratidão por eles, né? Pela história que tiveram do jeito que foi, né? Então, com a gratidão, o não julgamento, gente, né? O julgar quem cada um tem a sua história e vive ela do jeito que pode, né? O não julgamento, o respeito ao idoso e permitir que ele possa, enquanto ele puder fazer as coisas, que ele tenha esse direito, né? Direito de ter opinião também é importante. Então, A gente, escuta, brigadão. né? Escutar. Isso aí. Brigadão, Tice. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, até mais. Nos vemos. Boa noite a Tchau. todos.